sejam bem-vindos a mais novo episódio do podcast Pode Ser. E hoje trazendo uma convidada muito especial, a Maria Regina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E do meu lado aqui a minha parceira, Marinalva Soares. É nóis. Né? Eu quero dar um oi especial para você que está em casa ouvindo a gente aí pelo seu radinho, seja o radinho do carro, no celular. O pessoal da 94 FM, Rádio Caratinga. Oi, gente, vocês também estão aqui com a gente, fazem parte desse programa. Oi para todo mundo que está assistindo a gente nos canais digitais e da TV Sistec também, claro, que a gente não pode esquecer. Bem-vinda, Maria Regina. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho. Então, conta para quem ainda não te conhece, né, o pessoal que está no rádio, o pessoal da TV, conta um pouquinho para a gente, né, de quem é a Maria Regina. Então, meu nome é Maria Regina Veloso, eu sou de Inhapim. Eu fiz faculdade de arquitetura, mas não exerço. Eu estou trabalhando, né, atuando na área de digital influencer. Eu moro em Caratinga já há 5 anos, que é desde que eu casei, me mudei para Caratinga. Sou casada, tenho um filho de 1 ano e 6 meses. E hoje, né, que eu vou focar no motivo que eu vim, o convite. Em outubro do ano passado, eu fui pega de surpresa com o diagnóstico de um câncer maligno no pâncreas. E é aí que começa uma nova história. Como é que foi isso, Maria Regina, receber um diagnóstico assim? Aos 33 anos. 32. Né? Aos 32 anos, com o filhinho que ainda era amamentava, né, Maria Regina? Eu estava, assim, em dedicação total ao meu filho. Ele já tinha iniciado a introdução alimentar, mas ele ainda amamentava. E eu que cuidava dele o dia todo, né? Eu estava por conta e foi um susto muito grande, porque eu saí para fazer um ultrassom achando que eu estava com pedra na vesícula. Mas você teve alguma dor, algum sinal? Eu estava sentindo um pouco de empazinamento, falta de apetite, um pouco de mal-estar. Esse mal-estar que a gente acha que é comum. Só que como eu tinha vindo de um parto recentemente, eu achava que aquilo era normal. E quando eu palpava assim, ó, eu sentia como se eu estivesse palpando um órgão. Eu conseguia palpar o tumor, né? Ele estava bem grande, quando a gente descobriu, já estava em 7 centímetros. Então eu palpava assim, eu achava que era eu pensava assim, deve ser alguma coisa da gravidez que não chegou no lugar. Aí uma noite eu senti muita dor. Aí eu entrei em contato com a minha cunhada, que é médica. Aí ela me solicitou um ultrassom abdominal, desconfiando de pedra na vesícula. E aí fui fazer o ultrassom e tive essa infeliz surpresa. Aí já foi uma loucura, uma correria. A gente já foi para BH refazer os exames e ir atrás de um prognóstico, né? E aí tudo muito rápido, né? Muito rápido. Uma história em 30 dias nessa... Peraí, foi outubro do ano passado? Sim. Né? A gente está em maio. A gente não tem um ano ainda desse diagnóstico. Não, eu descobri no dia... Eu fiz o exame dia 4 de outubro. Eu soube dia 4 de outubro. E eu fiz minha cirurgia dia 31 de outubro. Amanhã faz 7 meses que eu operei. E sabe o que causou esse câncer? Então, depois da cirurgia, porque é um câncer muito raro, muito incomum, as chances de uma pessoa ter esse câncer da forma que eu tive é de 0,001%. Até onde eu soube, existem apenas 17 casos publicados no mundo. Então, por ser um caso muito raro, eles me levaram para estudar, né? Para saber o que tinha acontecido, para um estudo genético. E nesse estudo genético, eu fui diagnosticada com a síndrome de Li-Fraumeni, que é a mutação no TP53, que é uma síndrome hereditária. Eu já nasci com ela. E quem tem essa síndrome tem até 90% de chances a mais de desenvolver câncer que outras pessoas. Maria Regina, como é que é lidar com isso? Assim, falar disso de uma forma assim clara, você tem um diagnóstico, né? Você tem o prognóstico, você tem todas as informações. Deus.
É Deus que hoje eu consigo falar sem chorar, sem sentir dor. Eu não falo com dor. Hoje eu vejo tudo como uma superação. Porque a Alessandra acompanhou tudo muito de perto. E ela sabe, assim, eu fui pro bloco, eu fui operar. As chances de eu não sair do bloco eram infinitamente maiores do que eu sair. Só para que as pessoas entendam um pouco melhor, esse tipo de tumor que ela teve o diagnóstico, esse leiomiosarcoma, é um câncer muito comum em útero. E ela teve esse câncer no pâncreas, né? Então, só aí já dá um grau de agressividade maior ao tipo histológico dela. E interessante porque do diagnóstico, foi do dia 4, que foi o dia que ela fez a primeira imagem, e ela mencionou que estava 7 centímetros, no dia da cirurgia ele já tinha aumentado de tamanho, já estava em 10. Então é muito rápido. Então foi muito rápido. Né? E aí isso também confere uma agressividade um pouco maior. Aí, no sequencial do pós-operatório, esse estudo que foi feito por especialistas, né? Assim, ela contou com a participação dos médicos mais renomados em sarcomas do Brasil. E aí, assim, chegamos à possibilidade dessa síndrome de Le-Fraumeni, que é uma síndrome genética, né, que assim, não tinha como evitar de ter, tem história familiar aí envolvida e possibilidades de outras neoplasias. Então, assim, a gente está curada mas a gente vai continuar na vigilância ativa. Pro resto da vida. Pela possibilidade de haver mutações e possibilidade de aparecer outras neoplasias em outros órgãos que essa síndrome pode acometer. Então, assim, mas essa menina é de uma luz, de uma força, de uma fé tamanha que realmente é de admirar, né? Porque realmente esse movimento, essa mudança na vida dela que ocorreu nesses últimos meses e essa superação, isso realmente é uma lição de vida para todos nós. Eu costumo falar, né, quando alguém me pergunta, eu não tenho opção. Eu tenho um filho de 1 ano. Eu não quero me entregar. Eu tinha 95% de chance de não ter saído da mesa de cirurgia com vida. Eu saí, Deus me deu uma oportunidade. Então, eu preciso honrar essa oportunidade que Deus me deu, fazendo o que precisa ser feito, que é cuidando da minha alimentação, fazendo a minha atividade física, tomando as minhas medicações corretamente. E não dando, não sei se é a forma certa de falar, né? Não dando sorte pro azar. Então, assim, eu sei que isso não vai me livrar se tiver que acontecer mais coisas, só esses comportamentos que eu tenho tido. Infelizmente, quem dera, né? Se ele pudesse me privar de outros cânceres, eu sei que isso não é uma garantia, mas eu tenho a plena consciência que se voltar alguma coisa, eu vou estar com um corpo saudável, desinflamado, e principalmente com a cabeça tranquila de ter feito tudo que eu podia ter feito. Não foi negligência minha. E aí, como a gente teve passar por essa cirurgia, que foi uma cirurgia extensa, né? Porque a gente precisou tirar o pâncreas, a gente tirou uma parte do intestino, a gente tirou o baço, a gente tirou a vesícula. Então, foi uma cirurgia muito extensa. E aí, com isso, então, a gente teve um outro diagnóstico, que foi o desenvolvimento do diabetes tipo 1. Porque agora ela não tem mais o pâncreas para produzir a insulina. Então, aí foi uma outra questão que ela se deparou, que ela teve que mudar os hábitos. Porque hoje ela... foi como assim, eu entrei para a sala de cirurgia saudável. Eu entrei com todos os meus órgãos, eu entrei assim, eu comi um hambúrguer antes, né? Eu lembro que eu fui pro Madeiro, me deixaram, falou assim, como que você quiser. Eu nem consegui comer, porque eu estava tão nervosa, ansiosa, me deu uma crise de ansiedade. E eu entrei bem, podendo comer o que eu queria, a hora que eu queria, a quantidade que eu queria. E eu saí com 4 órgãos mutilados e mais com um diagnóstico de diabetes. E sem saber do que ainda vinha pela frente, né? Que isso foi dia 30 de outubro, né? A cirurgia, e eu fui ter o diagnóstico mesmo do Le-Fraumeni só no dia 30 de dezembro. Porque o que aconteceu? Eu saí da cirurgia, o dia que eu tive alta do hospital, o médico falou assim, você tá curada. Você tá curada. Minha recuperação foi muito boa.
E o médico que me operou, o doutor Alexandre, ele é assim. Eu falo que eu tenho certeza que foi Deus que colocou ele no meu caminho. Que foi uma cirurgia muito bem feita, assim, foi uma coisa muito bem feita. O tumor saiu em bloco, encapsulado, sabe? Foi uma cirurgia muito bem feita, eu fui muito bem operada. E ele falou comigo, você tá curada. Aí fizemos a biópsia. Só que, assim, começou uma montanha-russa. De lá pra cá eu tenho vivido uma montanha-russa, porque eu saí do hospital achando que eu tava curada. Fiz a biópsia da peça, né, tumoral, que deu um grau baixo, tumor num grau 1. Aí, quando eu fui encaminhada para o oncologista, cheguei na oncologista, a doutora Samira, maravilhosa. Ela conversou comigo, explicou toda a situação e falou, Maria, pela raridade do seu caso, eu gostaria muito que você passasse por um especialista em sarcoma. E nós temos em São Paulo, no Hospital AC Camargo, um profissional que eu pesquisei muito, li muito sobre ele, e ele é, assim, referência. Ele só pega sarcoma. Então, ela me encaminhou para ele, fui para São Paulo fazer o exame, fazer a consulta, fazer o exame, e ele falou, a primeira coisa que ele falou, assim, com todo o meu histórico, né, de cirúrgico e tudo, ele falou assim, olha, eu quero revisão dessas lâminas. Eu não estou concordando com essa biópsia. Com esse baixo grau. Com esse baixo grau. Não tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí foi minha primeira queda, né, depois. Quando fizemos a revisão das lâminas, e aí de baixo grau mudou para alto grau. O diagnóstico. Eu falei, aí assim, tu se lembra desse dia? Poxa, eu não tô curada? Eu falei, e agora? Porque, assim, de baixo grau para alto grau, envolve muita coisa, porque envolve questão do tratamento, que aí já começou a se discutir quimioterapia, já começou a discutir rádio, imunoterapia. E, assim, aquilo já estava iniciando o fim de ano, eu falei, nossa, e agora? Aí fui, né, lá em São Paulo, ele me encaminhou para um geneticista, que foi quando eles desconfiaram, né, dessa síndrome. E eu precisava desse resultado, dessas análises genéticas, para eu saber o que fazer, porque se desse positivo a síndrome, eu não podia fazer quimioterapia, a radioterapia, porque a radioterapia é altamente contraindicada por pacientes com linfomene, porque ao invés dela melhorar, elas causam... Ela pode estimular o desenvolvimento de outros cânceres, assim como eu não posso fazer raio-x, vários tipos de exames e de procedimentos, eu não posso me expor. Tudo que tem radiação, eu não posso me expor. Então, assim, foi um final de ano de muita angústia, assim, espera de resultado. E no dia 30 de dezembro vem o resultado e, assim, ele veio de uma forma muito pesada. Porque você descobrir que você tem uma mutação ali, que você tem 90% de chances a mais que as outras pessoas de desenvolver um câncer. A gente já sabe que o paciente, quando ele tem um câncer, um paciente comum oncológico, ele já tem um risco aumentado. Aí imagina você já tem um câncer, já tem um risco aumentado e ainda mais risco aumentado. Eu falei assim, poxa, eu vou ter câncer agora o resto da minha vida. Além assim, né, a principal força, é claro, a gente percebe da sua conexão. Mas aqui, onde você buscou força assim para te inspirar a continuar a lutar? Meu filho. Durante todo o processo pré-cirúrgico, eu fiquei muito calma. Muito calma. Eu me desesperava ao ver as pessoas próximas desesperadas, chorando. Eu sempre fiquei muito calma. Eu descobri no dia 4, no dia 5 eu estava em Belo Horizonte, eu estava no hospital, acho que era o Madre Teresa, o Hospital Madre Teresa, fui fazer uma ressonância lá. E quando eu entrei para a ressonância, eu ainda estava muito aérea de tudo que estava acontecendo. Quando eu entrei na máquina, eu comecei a rezar o terço, né? Não pode entrar com nada. Mas eu comecei a rezar o terço contando com os dedos, né? Cada conta era um dedo. E eu comecei a rezar o terço e do nada, assim, eu parei no terço. Eu não sei se eu dormi, se eu sonhei, eu não sei o que aconteceu. Mas eu tive um encontro com Deus.
E eu lembro que eu cheguei assim, ele estava sentado numa cadeira, tipo no altar, na igreja, aquelas cadeiras assim, grandes mesmo, tipo de Deus mesmo. Rei, né? De rei. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu nunca questionei por que eu... Mas eu lembro que nesse meu encontro com Deus, que foi logo no segundo dia, eu falei, mas por que não? Eu falei, o que está acontecendo comigo? E Deus falou comigo assim, calma, eu não quero você aqui agora. Depois você vai entender por que você está passando por isso tudo. Mas calma, pode ficar tranquilo. Então não tinha como eu não ficar tranquilo. Deus falou comigo para eu ficar tranquilo. Ele falou comigo que ia dar tudo certo, que ele não me queria aquela hora. Então por que eu ia desesperar? Mas olhar para o meu filho era o único momento que eu desesperava. Assim, que quando eu via ele, ou quando eu pensava na possibilidade de não criá-lo, de não ver ele crescer, para mim era o momento que me abalava. Bom, a gente aqui, para você que está em casa, do rádio, só para vocês entenderem, a gente está numa live no Instagram e aqui muitas pessoas participando, fazendo perguntas para Maria Regina. Então, ela vai responder uma pergunta agora do Instagram. A pergunta foi, como foi seu processo com a terapia nesse tempo? Como eu disse, a terapia está super em dia, tem que ter um acompanhamento psicológico, porque são muitas oscilações, não tem como ficar assim. É muita mudança, minha vida mudou completamente. Eu tomo medicações o dia todo, medicação que eu não posso ficar sem, né? Medicações que são vitais, né? Então, assim, e é um processo, é uma vida nova, eu renasci, eu tô aprendendo a viver novamente, então a terapia ela é fundamental. E, inclusive, na questão oncológica da síndrome, é uma coisa que todos os médicos têm focado muito comigo, é essa questão emocional. Né? Como que o emocional da gente interfere quando a gente guardar. Eu sou uma pessoa muito, muito calada. Embora eu tenha, né, essa questão nas redes sociais, mas as minhas questões eu guardo para mim. Eu sou muito calada, eu não sou de compartilhar meus problemas, minhas coisas. Eu sou bem fechada. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado, que os médicos, os oncologistas, a psicóloga, a gente está num trabalho intenso com isso, porque é comprovado o quanto as emoções interferem. Interfere, com certeza. Sim, com certeza. Uma outra pergunta... Pode fazer. Seu filho também teve que fazer o teste genético? Ainda não, mas ele vai fazer sim. Esse é um assunto que eu não quero falar, mas ele vai fazer sim. Mas não fez, tá? Não quero falar porque ele fez e testou positivo, não. Mas é porque é um assunto que ainda mexe comigo, né? É delicado para mim, então é um assunto que o que me dói, mesmo que seja uma possibilidade, eu ainda prefiro não falar. Quando você diz, né, desse encontro seu com Deus e que ele disse que você vai entender depois, você já entendeu? Não. Ou ainda está no processo? Eu ainda estou no processo. Eu entendo que eu entendi, eu não sei se esse é o propósito ainda, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para viver. A cada dia, a cada oscilação, né, cada alto e baixo que eu vivo, eu sinto que eu ainda tenho uma estrada longa nesse processo. Mas cada vez mais eu sei que um dos propósitos, uma das missões é eu testemunhar o milagre vivo, né, para aumentar a fé daqueles que creem. E levar a fé para aqueles que não creem. Porque eu sou um milagre vivo. Porque a Alessandra, como médica, sabe, eu fui praticamente desenganada pela medicina. Um câncer no pâncreas com 7 centímetros. E assim, ele tinha cometido a minha veia mesentérica. Então, ainda teve a reconstrução da veia. Foi um caso assim... E por causa desse acometimento, precisou tirar o baço? O baço, e eu precisei retirar uma parte da veia também. Então, assim, foi um caso muito complexo. Então, eu falo que eu sou um milagre vivo. Então, Deus permitiu que eu vivesse para eu ser, né? Para aqueles que... Porque tenho aqueles que gostam de ver para crer, né? Uhum. Você já tinha essa oportunidade, pelo menos de sentir dessa forma Deus? Sempre ou tive. Foi nesse momento? Não, sempre tive. Eu sempre tive uma conexão muito grande com Deus. Inclusive antes, né,
disso, já tinha 3 anos que eu tinha o grupo no WhatsApp de novena, 9 meses com Maria. Inclusive, quando eu tive o diagnóstico, eu suspendi o grupo, que eu não tinha condição de manter. Eu estava com 2.000 pessoas diariamente rezando a novena de 9 meses com Maria. A novena tá todos os dias, 6 horas da manhã, eu mandava a novena. Por 9 meses. Eu estava no 3º ano. Então, não foi uma coisa assim que eu precisei viver a tempestade para buscar Deus. Eu acho que isso me sustentou, porque eu já tinha essa conexão com Deus. Então, eu já tinha essa experiência de descansar em Deus, sabe? E o descansar em Deus, para mim, é quando você entrega nas mãos dele, você sabe que a palavra final é dele, mas você faz a sua parte. E eu fiz a minha parte, eu fui em todos os médicos, eu procurei a ajuda de todo mundo, eu aceitei ajuda, oração. Muita gente se fecha, eu fui para a rede social, eu pedi ajuda, eu pedi oração, eu pedi para todo mundo orar, eu compartilhei a minha história, né? Eu sempre compartilho na medida do possível, geralmente eu compartilho aquilo que já aconteceu. Eu não tenho o hábito de compartilhar o processo que eu estou vivendo. Depois que passou, eu vou lá e conto, né? Mas eu compartilhei, eu pedi ajuda. E quando você faz a sua parte, você tem a fé que Deus faz a dele, não existe outra alternativa a não ser você descansar. Porque você vai sofrer se você está fazendo o que deve fazer e Deus cuida do resto. E hoje, Maria Regina, por exemplo, a gente continua ainda, né, nessa vigilância, nessa busca ativa. Você já chegou a fazer alguns exames mais recentes, né? E aí estava tudo ok? Então, eu estou indo na BH todo mês, eu tenho uma sequência de exames, porque vem os exames pós-cirúrgicos tradicionais, os exames oncológicos tradicionais e mais os exames de rastreio da síndrome. Então, como eu estou nesse primeiro ano, eu tenho conciliado de mês em mês, cada mês eu faço um tipo para eu preencher para eu ir fazendo essa tabela de exames. Eu tenho uma tabela lá que eu preciso preencher no decorrer do ano. E as ressonâncias são sempre assim, muito, muito difíceis. As minhas 2 primeiras ressonâncias estavam cheias de alterações. E eu lia a alteração ali. Eu sabia que estava alterada. E todo mundo assim comigo, não, é normal. Tipo assim, porque o que podem me poupar, eles estão me poupando. Aquilo que, tipo assim, que não tem como eu fazer, sabe? Eu não tenho o que fazer na hora. Então, eles não me preocupam. E eu tive uma última agora que eu tive o resultado e que foi, assim, mais um milagre que aconteceu. A gente teve uma mudança na ressonância, assim, absurda. Uma suspeita de recidiva que existia, desapareceu. Então, assim, os meus exames de sangue estão, assim... A Alessandra viu meus exames tá, assim... Fantásticos. Eu tô com uma hemoglobina glicada melhor do que de muitas pessoas que não são diabéticas. Então, a cada vez eu vejo que eu tô no caminho certo de cumprir o meu papel, de fazer a minha parte. E eu falo que eu busco o meu milagre todo dia. Quando eu acordo, eu vou mais 1% dele. Porque quando as pessoas perguntam para mim assim, é até complicado eu responder essa pergunta. Porque quando a pessoa pergunta assim, você tá curada? A pessoa não entende a dimensão do que é um paciente oncológico. E do que é a cura, né? Do que é a cura. Do que é esse... Que talvez eu falo assim, tô curada. A pessoa fala assim, não, então não tem mais nada, acabou. Ou então eu falo assim, não tô curada. Eu falo assim, mas tá com câncer ainda. Então, assim, é muito complexo isso. O que mudou na sua vida hoje, depois disso tudo? Assim, você mudou seu hábito alimentar, né? Atividade física, mas algo assim que te marcou? Eu nasci de novo. Eu sou outra pessoa. Uma coisa que me marcou muito e uma coisa que eu tenho trabalhado é a questão emocional. Eu acho que eu fiquei uma pessoa mais leve. E dando menos importância a fatores internos, ao que as pessoas externas pensam, ou falam, ou fazem. Então, assim, eu parei de... Não é que eu me preocupava, mas hoje eu penso assim, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso cumprir minha missão. O que as pessoas fazem é problema delas.
Se me afetar, eu vou ter que lidar com aquilo, mas não vai ser comigo que ela vai ter que se entender, né? Tipo assim, cada um, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, eu passei a ter essa ideia que eu preciso fazer a minha parte. E independente do que o outro faça. Então, eu acho que isso deixa a vida da gente mais leve. Quando a gente tira esse fardo, né? De expectativas em relação aos amigos, à família, ou até pessoas que a gente nem conhece, é todo mundo. Quando você passa a focar em você, em fazer a sua parte, fazer o bem ali. É porque, assim, Maria Regina fez um comentário, assim, que ela é uma pessoa introspectiva, apesar de ser uma digital influencer. Sim. Né, assim, na sua vida pessoal, sim, você é bem reservada. Muito, muito. Igual eu sempre falo, gente, eu tô aqui no Instagram o dia inteiro. Eu posto o dia inteiro, mas eu não posto nada da minha vida. Assim, minha vida pessoal mesmo. Tanto que direto, algum seguidor vira pra mim e fala assim, você não tem mãe, não? Aí teve um dia que eu respondi, um dia eu tava azeda, antes da cirurgia. Eu falei assim, gente, eu respondi pra essa pessoa, eu falei assim, olha, eu não posto minha mãe, eu posto uma cunhada minha porque ela também tá na internet, se expõe. Outra eu não posso meus irmãos, eu não posso meus sobrinhos, eu não posso meus amigos que estão na minha casa todo dia. Eu não posto a minha vida. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, você acha mesmo que a minha vida é só eu, o Rafael e a Bia? Porque é só o que eu posto? Né? Tipo assim, as pessoas, o pouco ali que elas veem, elas acham... É minha cachorra. Elas acham que a gente posta tudo. E eu tenho a minha vida pessoal muito, muito restrita. Não é que é restrita. Eu preservo isso. É reservada. Eu sou muito reservada com isso. E o apoio da família? Fundamental. Fundamental. A rede de apoio fez total diferença, né? Eu acho que faz total diferença. Eu já tive uma experiência de rede de apoio na maternidade, né? E rede de apoio é tudo na vida da gente. A gente ter com quem contar ali é tudo. Quando você fala, né, dessa importância do emocional, né, e você fala dessa mudança que você trouxe para você, esse olhar para você. Hoje é você com você, primeiro. Eu comigo. Eu comigo e o que eu faço para os outros, independente do que eles fazem comigo. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer o bem para ele. Se ele não faz, o problema é dele, não é comigo. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, eu preciso plantar. Independente do que a pessoa ali vai plantar, entendeu? Independente de quem seja. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. E se todo mundo pensasse assim, se cada um fizesse a sua parte, independente do que vai vir de volta, né? Eu acho que a gente ia ter um mundo melhor. Essa questão do julgamento, ela é tão séria, né? Assim, tão incomodativa, né? Se é que eu posso dizer essa palavra, porque é as pessoas o tempo todo, né, cuidando da vida dos outros. Hoje eu me lembro que eu conversando com uma pessoa e eu disse, a gente conversando, né, e eu disse para ela assim, se eu cuidar da minha vida, cuidar de mim, olhar para as minhas necessidades, eu já estou ajudando muito o mundo. Porque se eu fizer para mim, você fizer para você, cada um fizer o seu, a gente ajuda muito nessas relações. E a gente fica mais feliz, né? Sim, e é aquele negócio que quando a gente está feliz, a gente está bem com a gente, com o corpo, saudável, e a gente está fazendo ali o que a gente gosta, as coisas fluem, você é melhor para as pessoas. Se lidar com com as dificuldades da vida, porque eu falo que assim, a gente vai ser eternos administradores de problemas, né? Nós todos temos problemas e desafios o tempo todo, mas você lidar, né, com essa sensação assim da morte muito perto, né, das sequelas, né, parece que é um medo rondando o tempo todo, né? Eu falo que é uma sombra. E outro dia eu estava conversando com uma paciente oncológica. E ela falou isso comigo, ela falou assim, olha, agora você vai entender o que é a gente ter uma sombra, a gente andar com uma sombra. Porque assim, se eu sinto uma dor de cabeça, eu já penso, será que é uma dor de cabeça comum? Ou será que é alguma coisa que voltou? Aí outro dia, gente, foi desesperador.
a minha cicatriz, ela é 30 centímetros, assim. É bem complexa, né? E deu um carocinho nela. Eu fui tomar banho, eu vi meu carocinho, assim, eu chamei meu marido. Eu fiquei branca, eu tremia, eu chorava. Eu falava assim, olha aqui o que apareceu em mim. Que, tipo assim, a gente vê um caroço, eu já fiquei desesperada. Você já pensou na massa lá anterior? Aqui, eu fiquei desesperada. Que eu palpei assim, eu não queria nem encostar mais. Então, assim, era uma coisa simples, que eu fiz ultrassom, na verdade, é um pontinho ali, que deu um seroma, um pedacinho do ponto que foi... Que pode ter ficado, Que né? ficou, eu fiz ultrassom, é um pedacinho do ponto que ficou, mas a minha cabeça já pensou 1000 coisas. Então, assim, a gente vive com essa sombra, a gente nunca sabe, eu nunca vou saber. Eu tento ficar muito atenta com as respostas do meu corpo, vigiar muito o meu corpo, vigiar as reações, né? Porque hoje eu preciso estar atenta. Eu faço esses exames de rastreio que eu tenho feito mensalmente, mas eu preciso ter esse autoconhecimento. E a própria Thaisa, né, que é minha cunhada, ela falou, que ela que foi a médica que me solicitou o exame, ela falou comigo, seu autoexame foi fundamental para o diagnóstico. Porque eu gravei um vídeo para ela, massageando, e falei assim, olha aqui... Localizar na dor. Eu falei, aqui, ó, eu tô palpando, assim, parece que eu tô palpando um órgão. Então, ela falou, você conhecer o seu corpo e você saber que aquilo que estava ali não fazia parte de você, foi Olha fundamental. A importância, né, de se conhecer, do autoexame, olhar seu corpo, acompanhar as mudanças, né? Porque isso faz toda a diferença. No seu caso, foi muito rápido. Foi. Né? Você percebeu o problema, o diagnóstico. Gente, e o fato de você estar aí na rede social, nas mídias, como, né, com a sua profissão aí do digital influencer, você não tem noção tanto de pessoas que a Maria Regina conseguiu impactar. Isso é muito importante. A vida corriqueira da gente, às vezes, não nos permite fazer esses autodiagnósticos. E ela realmente fez o papel de influenciadora mesmo. E foi bem legal. Foi legal assim, né, gente? Entendam o que eu tô falando. Uma amiga foi fazer um ultrassom depois, foi numa clínica aqui em Caratinga, que não foi a clínica que eu fiz o meu. Aí diz ela que chegou lá, ela tem 30 anos, e diz ela que chegou lá para fazer, o médico virou para ela e falou assim, o que tá acontecendo? Que tem um tanto de menina nova vindo fazer ultrassom, eu nunca vi, e sem nada, tipo assim, não tá grávida. Eu nunca vi tanta menina nova nessa faixa etária de 25 a 35 anos fazendo ultrassom desse jeito. Agora todo mundo tá vindo aqui fazer ultrassom de abdômen. E através disso, várias pessoas descobriram problema no fígado, nódulos na tireoide, várias questões. Várias pessoas descobriram, graças a Deus, questões tratáveis, né? Assim, não tão graves, mas serviu de alerta para muita gente. Ficou alerta aí para o autocuidado, né? Eu queria lembrar vocês, tá? Que estão em casa, que ainda não seguem o nosso canal do YouTube, tá? Pode ser podcast. Também no Instagram, para quem, né, ainda não está seguindo a gente, vá lá, porque a gente sempre fala, né, que esse programa aqui só faz sentido se a nossa dica, né, se o nosso programa chegar até você. Então, vai lá, compartilha, né, os nossos vídeos, se inscreva no canal do YouTube, segue a nossa página no Instagram, nós também estamos no Spotify, Facebook, mas aonde, Alessandra? Na Rádio 94 FM. Na Rádio 94, na TV o pessoal está ouvindo a gente. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos voltar então. A gente também está numa live agora no Instagram, para quem está em casa, para entender o que está acontecendo aqui, Maria Regina. Então faz a pergunta, né? Olha, a Jéssica fez a seguinte pergunta. Pelos exames, eles não conseguem ter mais ou menos uma base de quanto tempo esse tumor apareceu? Porque já falou que seus exames estavam 100%. Primeira coisa, gente, mesmo quando eu fui diagnosticada com tumor, os meus exames de sangue continuaram excelentes. Então, as pessoas têm que ficar um pouco atentas com isso, porque às vezes o check-up que você faz é só o exame de sangue. Vários tipos de cânceres não são detectados no exame de sangue, né? E às vezes a gente subestima algum sinal, algum sintoma, né?
E a gente não trata exames. Isso. Tem que ficar bem claro, porque às vezes seus exames estão normais, mas sua clínica merece uma atenção, um cuidado especial. Então, assim, isso é importante, que mesmo diagnosticados, meus exames de sangue continuaram bons. E não tem como saber quando começou, o que levou, não tem como saber. Agora, uma pergunta que sempre me fazem muito é se não tem nenhuma relação com a gravidez, né? Porque como há 10 meses antes eu tive um filho, se o tumor não pode ter se desenvolvido na gravidez. Eu fiz nessa análise do tumor, que eu fiz vários exames, eu fiz uma análise genética do tumor também, de receptores hormonais. E o exame mostrou que o tumor que eu tive não teve receptores hormonais, então não teve relação nenhuma com a gravidez. Pode ser que quando eu estava grávida, eu já estava com ele, pode ser que começou a desenvolver depois que eu estava grávida, depois que eu tive o Rafael, pode ser que cresceu em um mês, pode ser que eu tive isso há mais de 10 anos. Não, essa é uma pergunta que é impossível de ser respondida. Talvez o tamanho da massa naquele momento possa ter sido, por exemplo, o gatilho para você sentir a dor e para você sentir a palpação dele. Mas por que aconteceu? O médico me explicou, o médico do primeira tomografia que eu fiz, estava tão grande, né? Porque assim, gente, vocês imaginam uma laranja Bahia, pra vocês terem noção do tamanho. O que estava acontecendo? Quando eu me alimentava, eu estava conseguindo comer pouco, eu estava com um pouco de falta de apetite. Quando eu comia em mais quantidade, pela localização que o tumor estava, eu comia, meu estômago enchia e o tumor comprimia meu estômago. Né, que estava tudo muito próximo. Ou o estômago comprimia o tumor. Comprimia, aí eu sentia dor, porque apertava tudo ali, porque tinha um corpo estranho, tinha uma laranja Bahia dentro de mim ali, apertando meus órgãos todos. Então, quando eu enchia meu estômago, apertava aquilo tudo, foi quando eu senti uma dor muito forte. Bendita pizza. Eu sou apaixonada por pizza. Uma das coisas que eu sinto falta assim mesmo é a pizza. Você não pode comer pizza mais? Por questão de diabetes, né? Hoje eu evito carboidrato, né? Um carboidrato assim totalmente. Vamos falar então, vamos entrar nesse assunto. Como é que vamos é falar a sua alimentação? Da low carb. Então, a minha alimentação hoje, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui, depois eu subo. A minha alimentação hoje, eu faço a low carb. Algumas pessoas não sabem o que é o low carb. Low carb é baixo carboidrato. Então, eu não sou zero carboidrato. Eu faço ingestão de carboidratos, porém, em pequenas doses, e eu escolho carboidratos do bem. Né? Carboidratos com baixos índices glicêmicos, que não vão afetar tanto a minha glicemia. Porque o que acontece, gente? Vamos lá. Eu tenho esse diagnóstico de síndrome de Li-Fraumeni. Então, mesmo que a gente ora a Deus que eu nunca mais tenha um câncer na vida. Mas vamos supor que amanhã eu acordo e descubro que eu tô com outro câncer, porque é uma hipótese, e eu preciso operar depois de amanhã. Só que eu tenho diabetes. Se o meu controle glicêmico estiver ruim, eu não posso operar, porque se eu tiver com as glicemias alteradas, eu não consigo operar. Aí como é que eu faço? Ou eu morro de um ou eu morro do outro. Então, eu tenho essa consciência que eu preciso ter esse controle glicêmico, tá ali na meta, tá ali controlada. Igual a minha hemoglobina glicada, ela tá assim, maravilhosa. Caiu muito de quando eu operei para agora, porque além dessa questão cirúrgica, eu também sei dos riscos, que aí eu vou deixar para endocrinologista responder, do diabetes mal cuidado. Exatamente, porque o descontrole glicêmico, gente, a hiperglicemia, os estudos já são bem elucidados quanto a isso, que a hiperglicemia também é um fator que predispõe às mutações, à possibilidade de reativar aí os possíveis cânceres. Então, é isso que a gente não quer. Então, assim, esse novo estilo de vida que a Maria teve que passar a adotar, teve esse intuito também. Hoje em dia, a hemoglobina glicosilada é a média da glicose que a gente faz durante os 3 meses. E esse é o parâmetro que a gente tem para um bom controle. A Maria Regina já teve essa glicada de 7,6. Né, uma última. E agora já está em 6,2.
né? Esse último exame, em 3 meses. 6.2 é um diagnóstico de um pré-diabetes, de um pré-diabetes. Então, não é nem de uma pessoa diabética. Então, assim, mas ela é toda uma disciplina, é todo um foco, é um estilo de vida mesmo, que ela assumiu e que está fazendo, assim, com maestria, né? E por quê? Porque ela almeja isso, ela quer estar bem controlada. Falo que eu quero viver, e eu não quero só viver, eu quero viver bem. Com qualidade. Quero viver bem. Hoje eu não sinto dor de nada. Eu tava falando agora na academia com o meu personal. Eu falei assim, eu não lembro a última vez que eu tive uma dor nas costas. Eu não sinto dor de nada. Eu tô totalmente desinflamada. É PCR? Como é que chama aqueles? Meu PCR tava tipo 8. O limite é até 7, né? Tava 8. Hoje, 6. O meu era 8. Hoje ele tá 0,8. Então, assim, eu tô totalmente desinflamada. E isso eu vejo os efeitos em diversas coisas. Minha disposição, até na saúde mesmo. E a Maria Regina sempre teve o hábito, né? Assim, antes do diagnóstico, ela sempre teve o hábito de comer muita coisa... muita coisa muito doce, muito açúcar, muito carboidrato, doce, muita gordura, muito muita macarrão, pizza. Muito hambúrguer. Ela fazia sempre essas comidas maravilhosas, né? Sabe o que eu falo? Quando uma pessoa vira pra mim e fala assim, mas você não fica com vontade de comer um hambúrguer? Eu sempre falo assim, gente, o que é um hambúrguer? Ou uma pizza, que é uma coisa que eu gosto muito. O que é uma pizza comparada a eu ver meu filho crescer? Não tem preço, não. Eu não vou sabotar a minha vida por causa de um momento, de um prazer momentâneo, que é uma comida que você come ali, você tem um prazer de 5 minutos e depois você ainda fica com a consciência pesada. Né? Eu não vou me sabotar por causa de uma coisa. Só que a minha disciplina hoje, ela me permite comer algumas coisas. Eu não sou totalmente privada. Tipo assim, eu nunca mais vou comer hambúrguer, eu nunca mais vou comer pizza. Sábado eu comi um pouco de risoto. Eu fiz um risoto, eu comi. Só que eu faço um preparo antes, eu faço ingestão de proteína antes. E também a gente já está num nível de maturidade do ponto de vista da doença tão bacana, porque ela faz a contagem de carboidrato. Sim, eu faço a contagem. Então, isso é muito importante. Você vai fazendo a compensação. Para esse controle. E assim, é uma coisa que é uma vez ou outra, não é uma coisa assim, eu tenho um dia do lixo. Eu não tenho um dia do lixo. Eu como assim, quando é alguma coisa ali, eu tenho os eventos sociais, eu vou na casa da pessoa, eu não vou chegar na casa de alguém e vai lá servir uma coisa, eu vou ficar assim, não vou comer não, porque eu sou low carb. E eu acho que até a restrição extrema, ela te tira do foco. Só que são poucas as vezes, eu acho que eu mudei completamente meu paladar nesses poucos momentos de exceção. Igual, eu comi um risoto no sábado, no domingo de manhã eu já estava lá comendo meu ovinho tranquilo, tipo assim, não é um trem que você escorrega ali e vai. Você conseguiu achar o equilíbrio. Exatamente. Da alimentação. Eu acho que sem equilíbrio, tudo que a gente é restrito demais ou é uma coisa demais, você não consegue manter aquilo ali por muito tempo, né? Eu fico pensando, né, o que a gente sempre fala, a questão da gratidão pela vida, acordar todo dia, assim, sentir, né, os seus órgãos funcionando, dar um bom dia para a vida. Isso para você todo dia. Você sabe o que para mim é o principal? Isso aqui, ó, beber água. Eu fiquei 5 dias sem beber água. Nossa. E morrendo de sede. E eu lembro que o meu marido falava, ele ficou com dó no dia, porque ele falava, ele sabe o tanto que eu gosto de água. Eu gosto muito de água. Eu sou uma pessoa que bebo muita água porque eu gosto de água. E ele me viu no CTI implorando por água. E as enfermeiras fingiam que não ouvia eu pedir água, porque eu não podia me dar água. Então, assim, depois que eu fui pro quarto, eu tava com sonda, né? Eu ainda não conseguia beber, porque aquela sonda que vem no nariz, passa na garganta, eu tinha que beber água no canudinho. E quando eu engolia, tinha aquele canudo da sonda na garganta que incomodava muito. Eu lembro que quando tirou minha sonda, a primeira coisa que eu falei é água, quero água. Eu acho que eu bebi meio copo de água. Eu devo ter demorado uns 3 minutos, porque eu quis, assim, degustar a água. Então, é umas coisas tão simples, é igual, eu até fiz uma postagem ontem no meu Instagram, tipo, de reflexão para as pessoas, né? Se você pode comer o que você quer, a hora que você quer, na quantidade que você quer, do jeito que você quer, você tem uma saúde ali, ok, gente? Aproveita a vida.
Aproveita, porque hoje, por mais que se eu quiser me permitir ali comer alguma coisa, eu não posso comer o tanto que eu quiser. Eu tenho que contar. E na verdade, né, Maria Regina, eu sempre falo assim, a gente nunca deve fazer também o que a gente quer. Muitas vezes a gente precisa fazer o que é preciso. O que tem que ser feito. Né? O que é preciso. Fazer o que a gente quer... Tem uma pergunta boa aqui. Então ótimo, pode fazer a pergunta. Se a minha dieta da semana é definida antes ou você faz de acordo com... Ou se eu faço de acordo com o dia. Eu faço compra de supermercado semanalmente. E nessa minha compra, ela entra dentro das coisas, assim, que vai fazer parte da minha alimentação. Só que eu não compro só coisas que eu como, porque tem mais gente na minha casa, né? Tem meu marido, tem a menina que me ajuda, tem meu filho. E embora todos comem o que eu faço, então acaba que todo mundo entrou na onda, eu acabo tendo que ter algumas opções para eles também. Eu tenho visita na minha casa. E não é porque eu faço, eu sou restrita, que eu tenho que restringir todo mundo. Por exemplo, a banana é uma fruta que eu ainda tenho um pouco de cautela para comer banana, porque tem um índice glicêmico muito grande, né? Muito alto, né? Mas o meu marido e meu filho gostam muito de banana, eu faço bolo de banana para eles. Então não é porque eu não como que eu privo eles de comer também. Então eu faço opções, assim, e eu tenho me descoberto, né? Eu sempre gostei de cozinhar, então eu faço essas receitas low carb, porque as pessoas têm muita resistência com low carb, eu acho que por não saber o que é. Por exemplo, estrogonofe, se você não usar farinha de trigo nem maisena, se fizer com molho de tomate caseiro, é uma opção low carb. O fricassê é low carb. Então, assim, tem muita... dá para você fazer parmegiana. Tem muita opção boa e gostosa que é low carb e que a gente nem sabe, né? Igual assim, eu gosto muito de... Agora eu tô gostando, não era muito fã não, mas agora eu tô muito na proteína. Minha boca até salivou aqui. Um prato de picanha com vinagrete é low carb. É proteína e vegetal. Então, assim, as carnes de modo geral. Então, assim, é muita coisa boa. Então, eu consigo ir numa festa beliscar ali um torresminho, uma linguicinha. A gente não passa fome. A gente só precisa conhecer bem os alimentos. Eu acho que aquela frase bem clichê, né? Que a gente tem que viver a nossa vida como se fosse o último dia. E isso vai muito... Eu falo que a gente não é aquilo que a gente junta. A gente é aquilo que a gente espalha, né? Eu falo muito sobre legados, o legado que você quer deixar. E quando você está ali de frente para a morte, você pensa assim, como as pessoas vão se lembrar de mim? Qual diferença eu fiz na vida das pessoas? Então, eu acho que a gente deve buscar sempre, procurar fazer essa diferença para as pessoas e para nós mesmos. Eu li uma vez, tem pouco tempo agora, que a cura ela vem quando a gente fala do processo que a gente vive sem falar de uma forma dolorosa. A cura é quando você consegue falar com uma forma de superação, de uma forma para ajudar outras pessoas. Você aceita. E isso é o que eu peço a Deus todos os dias, porque eu não quero falar da minha história como um papel de vítima, como um papel de coitado. Eu quero falar para incentivar outras pessoas a serem melhores, né? a viverem melhor, a buscar a melhor versão de cada um deles, entendeu? Não. Se tem uma coisa que eu não fiz foi acomodar. Tipo assim, a cada dia é uma novidade, a cada dia são novas notícias, são novos resultados, são novas hipóteses, né? Um dia de cada vez, isso é bíblico, né? A Bíblia fala que cada dia a gente tem que viver as preocupações daquele dia. As preocupações de amanhã, você deixa para amanhã. E é confiar e fazer a nossa parte. Quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, você não tem que temer, porque você fazendo com honestidade ali e batalhando por aquilo ali, você só tem que colher e não se sentir injustiçado. Na verdade, a vida não é justa com ninguém. Com ninguém. Todo mundo tem suas questões, todo mundo tem seus desafios que a gente nem faz ideia, né? Talvez Deus me usou, eu que tenho esse alcance de pessoas. As pessoas têm muito a ideia de que a vida na internet é uma vida perfeita, né? Que a vida do digital influencer é uma vida perfeita, é uma vida ali que a gente escolhe o que a gente quer mostrar. Então, talvez Deus me usou, tá me usando, não sei, né? Não sei qual é o propósito, para mostrar que a gente também tem
as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e até nossas privações também. Só para finalizar, quando falam do meu filho, né, porque ele para mim graças a Deus hoje eu já consigo falar sem me emocionar, só quando eu falo dele que eu me emociono um pouco. E hoje quando eu penso assim nas inúmeras possibilidades de neoplasias que eu posso vir a enfrentar ao longo da vida, e eu tive num oncologista recentemente, e ele foi muito, não sei se eu posso usar a palavra dura, ou claro, ou verdadeiro. Ele falou comigo, olha, você pode viver 40 anos e você pode viver 6 meses. Você sabe disso, né? Ele falou desse jeito comigo. E falou assim, então, o que eu tô te pedindo? Por que eu tô te falando isso? Vai brincar com o seu cachorro? Vai fazer o que você gosta de fazer? Ele já conhecia um pouco da minha história. Vai montar suas mesas, vai fazer suas comidas. Brinca com o seu cachorro. Vai fazer o que você gosta de fazer. Vai viver. Porque você não sabe o que te espera. E depois que ele falou isso, eu fiquei pensando no meu filho. Eu fiquei pensando assim, em questão de 6 meses ou 50 anos. Se eu morrer daqui 6 meses, o que eu quero que contem pro meu filho que eu fui? Eu não quero que contem pra ele que eu me entreguei, que eu desisti, nada disso. Pelo contrário. Eu quero que contem pra ele que eu fiz tudo que eu podia fazer. E que eu lutei até o último instante por ele. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente ter por quem fazer, né? E ter um legado para deixar. Essa mensagem você já plantou. Então, vamos fazer um brinde à vida, à sua exatamente. Vida, à sua recuperação. Viu? E a gente deseja uma vida próspera. Para nós todos. Tá. Gente, um abraço para você que está em casa. Obrigada pela sua audiência. Obrigada aí à TV Sistec, à Rádio Caratinga. Beijo, Maria Regina. Beijo, Lissandra. Tchau. Até o próximo episódio.